aonde fala claramente, depois da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchia o templo. É tão importante que esse assunto, falando sobre santidade, é um dos assuntos que deve ser pregado, ensinado com mais intensidade. Porque desde o princípio é isso que o próprio Deus, ele reivindica ao seu povo, que eles devem fazer. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi uma das coisas que o Senhor cobrou do seu povo, que eles fossem realmente um povo separados. Isso é o significado de santidade, ser santo, ser separado do pecado. O Senhor escolheu um povo e separou, porque Deus quer desse povo exclusividade. Que este povo seja os seus representantes aqui na terra. Que esse povo, eles andem de uma forma que glorifiquem a Deus na sua vivência, no seu comportamento, nas suas atitudes, no servir. É isso que Deus quer do seu povo. É tão importante, queridos, que nos dias do profeta Isaías, o Senhor e a nação está vivendo em um contexto onde eles tinham abandonado o Senhor. E muitos profetas naqueles dias, a Bíblia nos diz que um espírito enganador tomou conta daqueles profetas. Usavam as suas bocas para falar aquilo que Deus não tinha falado a eles. Observe que do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías, ele denunciava o pecado do povo e como eles estavam vivendo. Mas quando chega no capítulo 6, ele vai à casa do Senhor. E o que ele vê era completamente diferente de tudo aquilo que ele já tinha presenciado nos seus dias. Diz alguns historiadores que o povo estava vivendo de mal a pior, que Isaías, ele foi à casa de Deus para entregar a sua carteira de profeta. Porque havia as escolas de profeta e eles tinham as suas carteiras. E quando ele chega na casa de Deus, o Senhor se apresenta a ele. É por isso que ele diz que no dia, depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a descrever coisas extraordinárias que estavam acontecendo. Ele diz aqui que serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros. E o que eles diziam é: Kavod, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Isaías, ele contempla a glória de Deus e olha para dentro de si, ele começa a entender que havia alguns quesitos na sua vida que precisava de conserto. Ele não estava andando de acordo com a vontade de Deus. Precisava algumas coisas ser colocadas nos trilhos. A vontade de Deus, irmãos, Deus, ele é tão santo, que quando nós nos deparamos diante dessa verdade, nós olhamos para dentro de nós mesmos. E nós vamos entender que nós precisamos mudar, melhorar. Precisamos ser aperfeiçoados.
Porque os historiadores dizem, irmãos, que a santidade, ela não é apenas um dos atributos de Deus. Eles dizem que a santidade é o atributo de Deus, porque Deus é santo. João, no capítulo 1, na sua primeira carta, no versículo 5, diz que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é santo. É por isso que João diz que ele é luz, e nele não habita trevas. Abacuque, no capítulo 1 e no versículo de número 13, ele diz assim: tu és tão puro de olhos, que não podeis ver o mal, e a opressão não podeis conter. Perfidamente, e te calas quando os perversos devoram aqueles que é mal justo do que ele. Olha só o que aqui Abacuque está dizendo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Está mostrando aqui, irmãos, quem é Deus. Deus é santo. Deus é puro. E Ele quer que os seus filhos tenham essas qualidades. Que os seus filhos tenham esse entendimento. Eu vi um pastor um certo dia ele falando que estudando sobre os atributos de Deus. E ele disse que quando começou a falar, estudar acerca desse atributo, santidade, ele disse que o Senhor falou ao seu entendimento. Ele disse: vai com cuidado, porque estudar sobre a minha santidade e entender sobre a minha santidade, você tem que ter cuidado, tem que ser zeloso. O que ele estava dizendo, irmãos, que quando se fala de santidade de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque Deus é santo, Deus é puro, e é isso que Ele exige de nós, é isso que Ele vai requerer de nós, que nós sejamos pessoas separadas e que a nossa vida glorifique a Ele. Que a nossa vida ela possa enaltecer e exaltar o Senhor, e nós termos esse entendimento. E é tão importante que um dos puritanos, ele pregando um dos seus sermões, falando sobre santidade, e a história nos diz que Jonathan Edwards, ele pregava ferozmente acerca deste assunto, falando sobre santidade e a necessidade que se tinha de uma vivência, de um viver santo. É por isso que ele, nos seus sermões, ele intensificava a esse respeito, que o povo, que a igreja, ela se tornassem um povo santo. Reconhecesse esses valores para viver de forma que agrada ao Senhor. Se não me foge da memória, parece que foi ele mesmo que pregou um dos sermões que é bastante conhecido. Um pecador na mão de um Deus irado. Quando falava a esse respeito, a história diz que muitos se firmavam nos bancos da igreja com medo de ser arrastado para o inferno. Com tão intenso que era esta mensagem, esta palavra, ela ia de encontro com aquelas pessoas, e ele sentia o temor de Deus. Sentia um temor. É por isso que a palavra de Deus ela vai nos recomendar que nós devemos ensinar e viver, porque é um atributo de Deus. Ele quer que sua igreja ela tenha esse entendimento. Que a igreja ela possa cada dia estar buscando no Senhor esta perfeição. Porque é uma recomendação de Deus. Porque Deus ele quer exclusividade dos seus filhos. Mas como é que nós podemos viver
uma vida santa se nós não tivermos acesso à Escritura Sagrada. É por isso que todo aquele que aceita Cristo, ele tem que mergulhar nas Escrituras. Aqueles que ministram têm que pregar intensamente este sermão e esta mensagem, para que nós não nos tornemos como aquela mulher de Samaria, em João 4, quando ela chega para Jesus, ela diz: quem é que está certo? É quem adora no monte ou quem está adorando em Jerusalém? Então havia uma dúvida entre eles. E a recomendação bíblica, irmãos, está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, a partir do versículo 15, aonde o próprio Deus, ele recomenda, ele repete o que está no livro do Êxodo. Como eu disse no início, quando o povo sai do Egito, Deus estabelece alguns princípios para que aquele povo viesse andar e viver, para que ele pudesse se tornar povo de Deus. Como eu disse, Deus ele quer a exclusividade da sua igreja. Deus quer a exclusividade do seu povo. E uma das recomendações de Deus para aquele povo é que eles fossem um povo separado. Propriedade exclusiva. Raça eleita. Deus estava escolhendo e separando um povo para dizer assim: eu quero ser o Deus de vocês, para que vocês sejam o meu povo. Observe que nesse mesmo livro, irmãos, do Êxodo, quando o povo peca, o Senhor diz assim: Moisés, o teu povo pecou. O Senhor não disse: Moisés, o meu povo pecou. Ele disse: não, o teu povo, Moisés. Porque enquanto está vivendo debaixo de um senhorio e obedecendo ao Senhor, é povo de Deus. É propriedade exclusiva dele. Mas quando saímos deste caminho, saímos debaixo de um senhorio e saímos debaixo da vontade. Aí o Senhor disse para Moisés: agora é contigo, Moisés, é o teu povo. E quando Moisés desce do monte, o que é que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei. Porque o povo quebraram o concerto que tinha feito com Deus. E o Senhor recomenda. E há muitas pessoas que dizem: isso ficou lá no Antigo Testamento, tem coisas que não se prega mais. Está lá no livro do Êxodo. E Pedro, no Novo Testamento, está cobrando aqui, ensinando a igreja como ela deve viver e proceder, para que Deus possa ser o seu Deus, e eles possam ser chamados de povo de Deus. Se você depois quiser ler do versículo 13, pode ler. Porque o Senhor diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Vós mesmos, olha só, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aqui Deus ele não quer parte de uma vida santa. Eu vou andar com Deus até aqui e daqui eu posso viver do meu jeito. Não, o Senhor está dizendo que o viver santo, aquela vida que glorifica e que exalta a Deus, é em todo procedimento. É a sua vivência. É no seu cotidiano. Sabe por quê? Porque você foi separado. Você foi separado. E uma vez você sendo separado, você agora sendo perdoado, o Senhor diz: agora viva de uma forma que me glorifique. Viva de uma forma que me agrade. Viva de uma forma que você seja os meus embaixadores e os meus representantes. Viva de uma forma que não entristeçam o meu espírito. Pelo contrário, que Deus possa ser
glorificado na minha e na sua vida, pela sua vivência, pelo seu comportamento, pela forma como você age, pela forma como você conduz a sua vida. E Pedro, ele vai mais um pouco, ele diz no versículo 16. Por que ele recomenda que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento? E aí ele mostra a referência. A referência é, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é santo e recomenda que nós sejamos santos. É a recomendação de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo: Deus está cobrando de vocês uma vida santa, uma vida que glorifica a Ele, porque Ele vos chamou, e aquele que chamou vocês, Ele é santo. Então, Ele não quer menos do que isso. Ele quer que vocês vivam, que a vivência de cada um seja, que glorifique a Ele. É por isso que há essa recomendação do apóstolo Pedro, irmãos, para nós. É todo o nosso procedimento, é a nossa vivência, é o nosso comportamento, é onde eu estou. Porque é algo, irmãos, que está intrínseco em nós. A própria palavra de Deus diz que nós já fomos limpos. Limpo pela palavra que o Senhor tem nos ensinado. E uma vez nós sendo limpos por esta palavra, agora nós vamos trilhar um caminho. Que a cada dia nós estamos sendo habilitados. Cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados. Cada dia o Senhor nos limpa para um viver santo e que glorifique a Ele. Essa é a nossa caminhada como cristão. Nós nunca podemos abrir mão desses princípios, e principalmente desse atributo. John Wesley, ele diz que o Senhor escolheu ele, e ele diz assim: Ele me colocou na igreja metodista, para que eu pudesse falar a respeito da santidade, e o meu povo pudessem provar o verdadeiro avivamento que o Senhor tem para derramar no meio deles. Nós abrimos um caminho para que o povo de Deus tenha esse entendimento, que para sermos avivados, cheios do Espírito Santo, pregar e o Senhor fazer algo extraordinário, nós precisamos viver em santidade. O escritor aos Hebreus, ele fala a esse respeito, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um requisito primordial, irmãos, para a nossa vida. É por isso que o tema é santidade, e ele é propício para os nossos dias. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo em um tempo que parece que santidade é coisa do passado. Parece que um viver santo que glorifica a Deus ficou no passado. É algo que Deus exige que nós vivemos no nosso dia a dia, principalmente nos dias de hoje, que a Bíblia nos adverte, diz: com a multiplicação do pecado, o amor diz muito se esfriarão. As pessoas estão abandonando a sã doutrina, e a sã doutrina hoje, ela é como comichão nos ouvidos. As pessoas não querem ouvir a verdade, não querem ouvir falar de renúncia, não querem ouvir falar de santidade, não querem mais ouvir falar de pecado. Porque é coisa ultrapassada, e não é. É coisa bem presente, irmãos. O que nós temos visto hoje, principalmente nos meios de comunicação, que são muitos, é pessoas dizendo que não precisa fazer isso, não precisa ser assim. Deus está no meu coração.
E outro dia eu falei para um cidadão, como é que Deus está no coração de uma pessoa e a única coisa que ele não quer é se comprometer com Deus? Como é que Deus está no coração e a única coisa que ele não deseja é buscar a face de Deus? Não tira 20 minutos de oração, não tira mais um tempo para ler a Bíblia, não visita ou não vai mais à casa do Senhor e diz, Deus está no meu coração. Porque a minha Bíblia diz, irmãos, ela afirma, quando Deus está no coração do homem, ele anseia pela presença de Deus. Quando Deus está no coração do homem, ele glorifica a Deus, ele estuda a palavra, ele ora, ele ensina, ele prega, ele discipula, ele participa dos trabalhos, ele se ombria, ele é uma pessoa que compreende, ele é uma pessoa que está disposto a trabalhar, a fazer, contribuir, agir, está ali prontidão para fazer a vontade de Deus. Aí a gente vai observar aquilo que Malaquias diz, mais uma vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Isaías, irmãos, ele saía nas ruas e dizia, ai daquele que sai pela manhã, ai daquele que se apressa em derramar sangue, ai daquele que logo cedo se embriaga. E ele saía como profeta, ele tinha todo o apoio do seu tio, que era rei. Mas quando Uzias morre, Isaías agora está exposto. Agora ele vai à casa de Deus. E quando ele chega na casa do Senhor, o Senhor revela o próprio pecado do profeta. Porque a santidade de Deus, ela não compatibiliza com o pecado. E quando Isaías chega na casa de Deus, que vê a glória do Senhor, e quando ele vê toda aquela glória, ele diz assim, ai de mim. Olha só, mudou a mensagem. Ai do que se apressa para derramar sangue, ai daquele que se embriaga, ai daquele... Quando ele vê a santidade de Deus, ele olha para dentro de si e disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A santidade de Deus revela quem nós somos de verdade. Não adianta o pastor Antônio pular, sapatear, rolar a língua para falar em mistério. O Espírito de Deus diz assim, eu te conheço. Eu sei quem você é. Conheço as tuas fraquezas, como conheço as tuas deficiências. E é tão importante, irmãos, que a revelação da santidade de Deus não foi para matar Isaías, mas quando ele vê a santidade de Deus e olha para dentro de si, é como se ele estivesse dizendo, eu também preciso desse Deus que é santo, porque eu estou vendo os anjos dizendo, uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, o Senhor, ele reconhece o seu pecado. E a Bíblia diz que um anjo, ele tira uma brasa como Atenaz e toca na boca do profeta. Perdoados estão os teus pecados. Está habilitando ele para um novo tempo. E aí ele ouve a voz de Deus. Até então, quando ele estava denunciando o pecado dos outros, ele não estava dizendo assim, assim diz o Senhor. Ele está só dizendo, ai daquele. Mas quando o pecado dele é perdoado, ele ouve a voz de Deus. A voz dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual foi a atitude dele? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Oh, irmãos, quando nós somos perdoados, quando nós sentimos o perdão de Deus no nosso coração, quando Deus nos abraça, nos dá aqueles abraços de perdão, quando nós estamos debaixo do chuveiro da graça,
nós vamos ouvir a voz do Senhor. Os meus ouvidos estão sensíveis à voz de Deus. E é tão maravilhoso isso, que quem anda na presença de Deus, ele não se confunde com as vozes. Ele não se confunde, irmãos. Ele tem certeza de quem está falando. Ele tem convicção de quem está falando. Ele toma decisões certas, porque ele conhece a voz do Senhor. Ele conhece a voz do Deus de Israel. Ele conhece a voz do Deus que chamou e habilitou ele para ser profeta. Louvado seja Deus. E quando o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. E a partir dali você vai ver, irmãos. A vida do profeta Isaías foi outra. Um homem que se comprometeu com a verdade. E Deus usou ele tremendamente, como ele também sofreu bastante, porque quem está disposto a servir a Deus vai levar alguma chibatada na estrada, mas não vai recuar. Eles vão prosseguir confiando em Deus, porque sabe que foi o Senhor que o chamou. Senhor que habilitou. O tempo já foi, irmãos. Mas é um tema bem sugestivo, não apenas para uma festa, mas para a nossa vivência. Precisamos explorar mais esses atributos, principalmente esse. Nunca se fez tão necessário se pregar a esse respeito, como está sendo nos dias atuais. Sempre foi, mas hoje tem que pregar com mais intensidade a esse respeito, porque nos tornaremos uma igreja avivada quando nós tivermos esse entendimento. Eu vi um pastor um dia falando assim: a igreja, se ela tivesse noção do poder que ela tem como igreja, ela não se acomodava e nem baixava a sua cabeça para nada. Porque ela é poderosíssima nas mãos do Senhor. Porque o próprio Jesus disse assim: eu vos dou poder e autoridade. Ele deu para a igreja, irmãos. E nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos conhecer esses atributos de Deus. Amém?